Boa tarde, estamos novamente com a live do Geral, aqui no Top Center, ao lado da Igreja Anglicana, Igreja Redonda, e ao lado da Casa do Produtor Rural. Hoje, recebendo um visitante muito importante, professor Ricardo Agádio Kremer, diretor do núcleo do Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul, CEPERGS, conselheiro do CONCRAD e presidente do Movimento do Patrimônio Histórico de Montenegro. Boa tarde, seu Agádio. Boa tarde, GG. Boa tarde, os nossos internautas que nos acompanham. Estamos fazendo um descanso aqui para conversar com vocês aqui, com o GG. Né? O professor geralmente está em sala de aula, mas em alguns momentos a gente respira um pouco, né? Então, vamos combinar aí nossos amigos que estão nos acompanhando, por favor, vamos curtir, comentar e compartilhar esta aula que vai nos dar aqui hoje o professor Ricardo Agádio Kremer, vai nos dar uma aula sobre o Sindicato dos Professores, o quinto núcleo do CEPERGS, do qual ele é diretor, vai nos dar uma aula sobre Conselho Tutelar e vai nos dar uma aula sobre Patrimônio Histórico de Montenegro. Então, vamos começar a nossa pauta sobre as assembleias que teremos do Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul, CEPERGS. Bom, primeiro, é um fardo muito pesado dar uma aula sobre isso. Vamos trocar algumas ideias sobre isso. O Sindicato dos Professores do Estado, o CEPERGS, ele está presente em todo o estado do Rio Grande do Sul, e temos muitos núcleos espalhados. Em Montenegro, nós temos o quinto núcleo, para o pessoal entender como funciona a nossa organização. O quinto núcleo abrange, então, as escolas estaduais de Montenegro, Pareci Novo, Harmonia, São José do Sul, Maratá e Brochia. É bastante escolas. Essa região aqui, uma parte do Vale do Caí, né? Que então é abrangida pelo quinto núcleo, cuja sede é aqui em Montenegro, Rua Oswaldo Aranha, ali esquina com a João Pessoa. Ali estamos também sempre de portas abertas para a comunidade, para os professores, tirar dúvidas. Alguns momentos tem assessoria jurídica também, o sindicato oferece para os seus associados. Né? E hoje a gente tem ali uma assembleia regional que chama, às 16h30, então os professores associados estão convidados, se alguém estiver nos ouvindo, 16h30 ali, Assembleia Regional. Eu sou um dos... Na rua, na esquina, na Oswaldo Aranha, esquina com a pessoa, isso? Isso, ali abaixo do hospital, 2 quadras abaixo ali. E eu sou um dos diretores, né? A gente tem uma diretora geral, que é a Juliana Kuster, então essa é a diretora nossa do núcleo. Eu sou da diretoria, assim como outros 7 integrantes, fomos eleitos pela categoria no ano passado. Essa assembleia ela é regional, né, todos os núcleos fazem assim, né, para discutir, né, os assuntos ou buscar subsídios para a Assembleia Geral, que será em Porto Alegre, agora na sexta-feira, lá na Casa do Gaúcho, lá no Parque da Harmonia, um local tradicional de ter assembleias ali. Então, temos a Assembleia Geral do CEPERGS Sindicato, reunindo aí os professores. Me desculpa, porque eu sou professor, né, mas professores e funcionários de escola também. Professores nomeados, contratados, e os funcionários, que são importantes, não podemos esquecer. Então, todos esses estão, assim, praticamente convocados para estar em Porto Alegre na sexta-feira, discutindo as pautas que nos são muito caras, né? A nossa questão de não ter reajuste salarial, né, é uma das bandeiras que estamos, de novo, tomando com mais ênfase. Nós estivemos muito preocupados no último período com os nossos contratados, os contratos emergenciais ou temporários, né, eles estavam com prazo de validade definido para o final do ano. Né? Então, se conseguiu, através da Comissão de Educação da Assembleia, dos deputados, votaram uma lei que faz com que esses contratos sejam todos prorrogados
até o final do ano que vem. Então, vencida essa pauta, essa vitória da categoria, da mobilização do sindicato, nós fomos várias vezes em Porto Alegre, teve vigília, visita a gabinete de deputado, enfim, toda a mobilização feita surtiu um bom resultado. Isso mostra que o trabalhador, quando se organiza, quando reivindica pacificamente, né, ele obtém vitórias também. Então, conseguimos essa renovação de todos os contratos de professores e funcionários até o final, pelo menos até 2020. Né? Então, isso quer dizer que não tem interrupção, não tem professores que ficaram sem pagamento janeiro, fevereiro e março, e depois aguardando até junho para receber o primeiro salário do ano. Então, isso está garantido agora. A lei foi aprovada, foi uma emenda na lei que autoriza a fazer novas contratações. E uma expectativa de concurso público até 2021. Então, teremos também concurso para professores e servidores aqui no estado do Rio Grande do Sul. Vencida essa pauta, bom, agora vamos nos debruçar sobre uma outra pauta importantíssima, que é a reposição das perdas salariais, que nós já, desde o ano de 2014, não vemos nenhum aumento de salário, nem reposição. A inflação está aí, as coisas estão subindo, né, o combustível sobe, a comida sobe, tudo aumenta de preço, mas o salário do professor não. Então, nós temos que lembrar e, de novo, reivindicar que o nosso patrão, né, que o Estado consiga ali nos repor alguma coisa de salário. A gente sabe que o Estado tem recurso. Essa semana o Tribunal de Contas fez a divulgação de um dado de que 9,7 bilhões de reais foram concedidos a título de incentivo, a título de isenção de impostos, tal, para empresas no Estado, num volume muito maior do que o normalmente se concede, pois então dinheiro a gente sabe que há que se ter uma prioridade de valorizar a educação. Então isso nós vamos buscar, quais as estratégias para isso, se teremos alguma mobilização de paralisação, alguma greve, isso vai ser discutido na sexta-feira, porque sempre assim, quem decide é a categoria, né? Sim, a Assembleia. É a Assembleia Geral que toma a decisão. E estão nessas pautas também dessas assembleias, está o atraso nos salários também? Isso exatamente, a questão do reajuste e a questão do pagamento em dia. Nós estamos recebendo já na metade do mês, né? Se começou na época do governo anterior, atrasando 2, 3 dias, 5 dias, 10 dias, agora professor que trabalha 40 horas no estado, ele tem recebido lá pelo dia 13, 14, por aí. Somado isso com a defasagem da inflação nos salários, né? Isso dá uma diferença bem grande. É claro que o professor tem, e isso também vai corroendo o salário, né? Tem o banco, o Banrisul, que antecipa o salário, mas ele cobra para isso. Sim. Então, o professor tem que fazer um empréstimo para pagar o seu salário. Ele tem que fazer a conta, se vale a pena pagar a multa do atraso do aluguel, ou da luz, ou da conta, ou pagar, né, o custo de ter o salário antecipado. Então, além de não ter o reajuste, tu ainda tem um adicional de despesa por conta do atraso. Sim. Isso está em negociação com o governo? Está em constante pauta, mas é difícil de conversar com o governo, né? Político, né? A gente sabe que é difícil de conseguir audiência. Quando consegue, aquela história do vamos estudar, vamos fazer o que é possível, e aí ficamos aguardando, né? Então, às vezes tem que fazer algum movimento, um pouquinho mais de mais pressão, para que se consiga o resultado. Isso é a discussão da Assembleia de sexta-feira. Então, aqui os professores que estão nos ouvindo, estão vendo, para o associado do sindicato, ele já contribui todo mês, é um valor pequeno, isso dá em torno de 15 e 20 reais por mês, né? Quem tem 40 horas, mas aí o sindicato oferece toda essa estrutura para o associado ir até Porto Alegre. Basta entrar em contato com o 5º núcleo, dizer, a Cristina, que é a nossa secretária, eu quero ir a Porto Alegre, não tem problema. O sindicato consegue transporte,
né? Dependendo, então, da quantidade de pessoas, né? Vai ônibus, vai van. Então, a gente está sempre tentando facilitar. Uma caravana, então, deve ter uma caravana até a Assembleia. Nós temos que facilitar para que o associado, de fato, participe do sindicato. Sim. Né? Tá. Então, essa tem sido nossa primeira pauta. Vamos para a segunda pauta. A segunda pauta, vamos lá. Vamos ter no dia 6 a eleição do Conselho Tutelar. Né? O senhor que é conselheiro, né, do CONCRAD, o pessoal vamos falar um pouco sobre a eleição. Né? O pessoal às vezes confunde. Eu sou conselheiro, um dos conselheiros represento a UMAC, né, a União das Associações de Moradores. Eu sou um dos 18, se não me engano, são 18 conselheiros no CONCRAD, que é o conselho, né, que gere, que administra o Fundo da Criança, as captações e acompanha os projetos e ajuda a acompanhar. Não é o Conselho Tutelar. Né? O Conselho Tutelar, então, é diferente. São 5 pessoas que são funcionários, vamos dizer assim, da Prefeitura, embora não funcionário como os outros, né? Porque eles são eleitos, né? Eles têm uma vinculação diferente, mas eles recebem salário, recebem os direitos, né? E estão ali cumprindo horário e plantão para estar disponíveis para atender cada vez que uma criança ou adolescente tem lá o seu direito que não é respeitado. Então, esses conselheiros, sim, eles são eleitos, eles têm em todo o Brasil agora, o processo ele é na mesma data, no dia 6 de outubro, então qualquer eleitor que está lá em dia com as suas obrigações eleitorais, ele pode chegar numa das sessões eleitorais que estarão disponíveis e vota em um candidato. Embora tenha 5 vagas em disputa, mas em Montenegro, pela legislação, é um voto por eleitor. Então, bom, a gente tem hoje 17 candidatos que estão aí fazendo as suas campanhas, alguns usam placa, outros têm adesivo de carro. Nós temos aqui no site do geral com 2z.com.br, temos a relação ali dos candidatos com o número. Né? Então, quem ainda não escolheu, quiser escolher seu candidato, pode acessar o geral com 2z.com.br e acessar a relação dos candidatos com os números. E é importante conferir também o local de votação. E como a gente não tem uma participação massiva da população, porque não é um voto obrigatório, né, ele é facultativo, então nem todas as pessoas votam. Então se tem em torno de 12% de participação. Então ficaria muito oneroso o cofre público. A gente também tem que sempre pensar na ótica da economia, né? De às vezes ter lá uma sessão que fica um mesário, um secretário, um segundo secretário, o dia todo lá e vem 5, 6 pessoas. Mais almoço, mais... Então, se aglutinou as sessões eleitorais por proximidade. Então, a gente tem, se não me engano, são 20 pontos de votação. Mas em muitos materiais de candidaturas, ou se não, também no site do CONCRAD, da Prefeitura, estão ali também disponíveis os locais para votação. Também tem esse cuidado, assim, eu voto ali, digamos assim, eu não sei agora, eu voto no São José. Então, mas se não for ali no São José, vai ter uma indicação, diz, olha, a tua sessão está no São João, está no Delfina, que é sempre bem próximo. Então, mesmo que a pessoa não saiba, vai no local onde normalmente vota e ali vai ter uma indicação para onde foi aglutinada, né, a sua sessão, que sempre vai ser próximo. Mas importante participar. Eu acho que criança e adolescente é um tema muito importante, né? Vidas em formação e escolher quem vai cuidar dessas crianças é um dever assim, dos mais importantes para o cidadão. E ele necessita o título de eleitor para essa votação? Necessita o título e o documento de identidade. Sim. Né? Eu até teria que confirmar essa informação. É bom levar, né? Levar junto, sim. Mas me parece que só com o documento de identidade é possível, porque se tem a listagem lá. Né? Sim. Mas facilita, né? Mas facilita se levar o título junto. Inclusive, nesse final de semana vai haver um plantão aí do cartório eleitoral,
questão da biometria. Todos os eleitores, na próxima eleição do ano que vem, em outubro, ele deverá ter a biometria. E agora estão sendo feitos agendamentos e plantões no cartório eleitoral para que não se deixe para a última hora que se formam aquelas longas filas, né? Longa espera para atendimento daquelas pessoas que deixarem para a última hora. Então, aqueles que ainda não fizeram a biometria, né? Ainda não foram lá botar o dedo, né? Para fazer a biometria, que compareça, né? Até esse final de semana, para que não aconteçam esses incômodos, né, de última hora. Né? O pessoal estava com o cartório, que o cartório eleitoral lhe dá o suporte para o processo eleitoral do Conselho Tutelar também. Então, eles estavam preocupados que a procura da população está menos aquém do que era esperado, do que precisava. Então, isso indica que quem deixar para a última hora vai enfrentar a fila. Embora ali fazer a biometria é super rápido. Sim. A pessoa chega lá com o documento, com o comprovante de residência, rapidinho, né? Se ele tiver a carteira de identidade atualizada, ele nem precisa fazer, porque o sistema já pega. Né? Então, é bem fácil fazer, né? Não demora muito. Agora, se deixar para a última hora e tiverem enormes filas, daí vai demorar a espera. Né? Inclusive, o pessoal saber, o horário é bem flexível, porque eles não fecham meio-dia. Então, às vezes, na hora do almoço, dá para a agenda, chega ali, faz, está pronto. Né? Não precisa deixar dele trabalhar, né? E ainda mais com esse plantão fim de semana, é justamente para facilitar a vida das pessoas. Sim. Então, dia 6 de outubro, todos, então, na eleição do Conselho Tutelar. Temos, então, são 17? São 17 candidatos que já passaram por uma prova. Tinham 40 no início, né? Seriam 40. Aí alguns desistem depois do curso, alguns não conseguem o resultado, né, o suficiente na prova, que teve uma prova de seleção, e os que passaram por essas etapas. Então, esses 17 são os que estão em campanha eleitoral. Então, eles estão pedindo voto, estão aparecendo nas redes sociais, né? Estão as plaquinhas. O material, a orientação é que sempre seja um material educativo. Então, normalmente, junto vem aí não é só o nome da pessoa, né? Então, vem o currículo, vem uma explicação. Então, o eleitor poder, então, fazer a sua escolha. Então, estas e outras notícias você pode acessar no geral, com 2z.com.br. Pode também baixar no Play Store o aplicativo, no geral, 2z.com.br, e tudo free, tá? Você não precisa pagar nada. Isso aí tudo, quem patrocina são os nossos assinantes, que patrocinam, que vocês podem receber todo esse material sem custo nenhum, tanto no site como no celular ou no aplicativo, tudo free, né? E temos também aqui na nossa live, temos nossos apoiadores, né, culturais, que é o Imobiliária Melo, aqui no Top Center, ao lado da Igreja Redonda, ao lado da Casa do Agricultor. Então, nós temos a Imobiliária Melo. Se você quiser comprar ou vender um imóvel, você vem até aqui, que o Melo vai lhe ajudar a concretizar o negócio. E temos a vidraçaria Progresso, o nosso amigo Garfo, lá, o Acadroli, ali na Flores da Cunha, quase esquina com a Buarque de Macedo. Box, vidros temperados, alumínio e vidro comum. Né? E o Garfo também, seguidamente, ele vem aqui ensinar como é que tempera o vidro, né? Sal, salsinha, alho, pimenta, né? Mas é a moda farroupilha daí, Brasil. E temos também a WS Work, Tecnologia da Informação, empresa especializada na TI, Tecnologia da Informação. Hoje, nenhuma empresa tem condições de funcionar sem o aporte tecnológico, da tecnologia da informação. Então, se você está precisando
uma ajuda da TI, acesse o site wswork.com.br e você vai receber todas as informações que você necessita. Muito obrigado. E vamos então agora ao nosso terceiro assunto com o professor Ricardo Agadio Kremer. Nós já falamos aqui sobre o Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul, CEPERGS, falamos sobre o CONCRAD, a eleição do Conselho Tutelar, e agora, para finalizar, nós vamos falar sobre o Movimento de Patrimônio Histórico de Montenegro, o qual o professor Ricardo é o presidente. Estou presidente de um grupo de voluntários, né, que tem essa causa como uma causa importante, né, e de fato ela é importante para qualquer cidade, ter a sua identidade preservada, a sua história, os seus locais de memória, e Montenegro não é diferente. Esse grupo, esse movimento do patrimônio histórico, ele já existe desde a década de 80, o GG, inclusive, já militou, continua de vez em quando militando nesta causa, né? Ele tem, entre as suas realizações, vamos dizer assim, uma participação na Estação da Cultura, né? Foi resultado do movimento. Eu não estava junto, mas os que vieram antes de mim já fizeram todo este empenho, esse correrio. Depois a IFICA também colaborou como produtora cultural e vem colaborando, né? Pessoas da comunidade. Então a gente tem esse movimento que está permanentemente buscando valorizar o patrimônio que a gente tem. Só para colocar assim, a nível de informação, né, os nossos amigos que estão nos acompanhando, sem a participação desse movimento de preservação do patrimônio histórico, com certeza nós não teríamos conseguido restaurar a nossa estação da cultura. Então foi muito importante a participação desse movimento de preservação do patrimônio histórico na restauração da Estação da Cultura de Montenegro. E nós continuamos agora com a preocupação de preservar o espaço, né? A gente tem uma situação bastante delicada na estação, tem várias questões que envolvem ali, tanto a questão do gerenciamento do município, quanto a forma de ocupação do espaço. A gente tem visto coisas ali que não condizem com aquele espaço, né? Um museu ali com a fachada caindo, uma infiltração de água dentro do museu ali de calha, que faz já desde o ano passado, que tem que se tomar providência. A gente não vê uma disciplina ali em relação à questão de circulação de veículos ali, isso nos preocupa. E também patrimônio histórico, sempre, quando é um patrimônio tombado, tudo que acontece no entorno, né, tem a ver com o patrimônio. E isso também é uma preocupação nossa, porque o município, pelo fato de não ter isso muito claro na sua legislação, ele não tem observado. Então, nós estamos forçando o município, nos brigando, inclusive via Ministério Público e também via judicial, né, tem uma outra demanda judicial, né, de que o município tome muito cuidado quando vai licenciar prédio, construção no entorno da estação, que desfigura todo o local. Então, isso é uma questão constante nossa. Nós temos uma reunião mensal ordinária, que é na primeira segunda-feira do mês, às 18 horas, então todos também convidados a estarem lá na Estação da Cultura, às 18, e toda segunda-feira, toda primeira segunda do mês, que nós nos reunimos, mas a gente se reúne assim, cada semana, 1, 2, 3 reuniões. Essa semana tivemos uma reunião na segunda-feira na Câmara de Vereadores. Ela foi convocada pelo vereador Cristiano, junto com a prefeitura, chefe de gabinete, secretário não compareceu, mas o chefe de gabinete estava, a diretoria de cultura, a procuradoria do município, para nós encaminhar, então, né, para que volte para a Câmara de Vereadores a Lei de Preservação do Patrimônio Histórico, né, que já está desde o 2000, é a nossa última proposta de lei que apareceu, mas que não foi cumprida, ela não é aplicável, então ela não foi aplicada mesmo,
Então, do ano 2000, desde lá, nós estamos tentando com que o município tenha uma lei de preservação do patrimônio. Então, ficou agora para a semana próxima mais uma reunião para nós analisarmos, então, uma proposta que, enfim, a nossa proposta construída, ela já esteve na Câmara, ela foi retirada. Agora, a ACI quer agregar algumas alterações, nós vamos analisar isso junto com a Prefeitura, para ver se a gente consegue fazer com que Montenegro tenha uma lei de preservação do patrimônio, que tenha um cadastro, né, feito, né, de quais são os bens que precisam ser preservados e que a gente tenha também condições de ajudar aquela pessoa que tem um imóvel, né, que é histórico, que ela possa preservar o imóvel para o coletivo. Né? Também não é sensato, né, que não se ajude a pessoa que tem uma casa antiga, um prédio histórico, que não se ajude ela a preservar. Isso pode ser feito com legislação, com incentivo, com alterações do plano diretor. Ele tem uma série de elementos aí que vão em auxílio a essa causa. E nós estamos assim monitorando cada um deles. É um trabalhinho bem interessante. Ele só é possível essa movimentação toda porque a nossa equipe, modéstia à parte, é muito boa, né? A gente tem no Movimento Patrimônio pessoas ligadas à história, nós temos pessoas comprometidas com a causa. Nós agora estamos, inclusive, se alguém que está ouvindo tem essa disposição de ajudar, nós estamos numa busca de recursos, porque nós não temos auxílio do governo de nada, né? Sim. Porque nós temos algumas dívidas para pagar por conta dos eventos que fizemos aí, né? Então, os boletos estão vindo, a gente está assim, liga para um para outro, lá, me dá 50 pila, dá 100 pila, ajuda aqui, e os arquitetos, o pessoal comprometido com a causa tem ajudado. Então, a gente tem aí alguns arquitetos urbanistas também, que contribuem com o saber que eles têm sobre urbanismo, sobre o plano diretor, e a gente está caminhando, né? O movimento está sempre em movimento, né? O movimento está andando. O movimento está andando, né? Andando para frente, mas sem destruir o nosso passado. Então, as reuniões acontecem na primeira segunda-feira do mês, na Estação da Cultura. Isso, às 18 horas. 18 horas. A próxima agora será, então, um dia depois da eleição do Conselho Tutelar, dia 7 de outubro, a gente tem encontro marcado lá. Então, nós vamos agradecer a presença aqui, muito importante para nós, do professor Ricardo Agadio Kremer, diretor do núcleo do Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul, o CEPERGS, conselheiro do CONCRAD e presidente do Movimento de Preservação do Patrimônio Histórico de Montenegro. Muito obrigado, professor Ricardo Agadio Kremer, e esperamos que o senhor volte mais vezes aqui para nos trazer informações importantes. Como disseste, eu sou professor, então a gente tem uma carga horária no Estado. Também sou professor do município vizinho aqui da Harmonia, então alguns dias eu estou em Harmonia, mas sempre que estou por Montenegro estou à disposição para conversar sobre assuntos importantes, ainda sempre em boa companhia, né, conversando com os internautas. Isso faz parte também do nosso exercício de cidadania que a gente tenta ensinar para as crianças na escola, né? Você não pode aprender e ficar, tem que aprender, tem que participar, tem que exercer. É para isso que a gente busca aí, lutar aí por uma cidade melhor. Muito obrigado. Depois esse nosso vídeo vai lá para o YouTube, vai também lá para o portal do geral, com 2e.com.br. Lá no YouTube, então, por favor, vamos se inscrever no canal e apertar lá no sininho para receber novos vídeos do geral. Muito obrigado. Tchau.